Olá, tudo bem? Nós da Orquestra Jovem Circuito das Águas produzimos este conteúdo para auxiliar os alunos e os demais interessados na prática do instrumento à distância. Para ver esse e os outros vídeos, acesse o nosso canal da orquestra, Orquestra Jovem Circuito das Águas. E nos nossos dois próximos vídeos a gente vai falar sobre a peça O Pedro e o Lobo. Essa música, ela foi composta em 1936 pelo compositor russo Sergei Prokofiev. E esse compositor nasceu em 1891 no Império Russo e ele compôs vários outros tipos de música. Ele compôs ópera, compôs trilha sonora, compôs concerto para piano e orquestra, compôs sinfonia, compôs balés, compôs vários tipos de música e compôs O Pedro e o Lobo. E essa peça, O Pedro e o Lobo, essa música, ela é uma peça um pouco diferente, porque o intuito dele para compor essa música foi um intuito pedagógico. Então, ele quis fazer essa música para apresentar a orquestra, os naipes da orquestra e os instrumentos da orquestra para as crianças, como um modo de apresentação para as crianças conhecerem melhor a orquestra. Então, essa música, Pedro e o Lobo, ela é feita para orquestra completa e para narrador. Então, além da orquestra tocar as músicas, tem um narrador que vai ler várias partes da história e a orquestra vai ter um papel diferenciado ali no meio dessa história. Então, nessa música, já que é para apresentar para as crianças e para outras pessoas também a orquestra, para elas conhecerem melhor como funciona dentro da orquestra, os instrumentos, os naipes, cada personagem dessa história que essa música vai contar, cada personagem ele é um instrumento. Então, a gente vai ter o personagem do Pedro, que é o personagem principal, que vai ser representado pelo naipe de cordas. Então, toda vez que aparece o Pedro, toca o naipe de cordas na história. A gente vai ter o avô do Pedro, que é representado pelo fagote. A gente vai ter o pato, que é representado pelo oboé. A gente vai ter também o gato, que é representado pelo clarinete. O passarinho, que é representado pela flauta transversal. E a gente tem o lobo, que é representado por 3 trompas. E além do lobo, a gente tem os caçadores. Os caçadores, eles são representados pelo naipe de madeiras e pela percussão. Então, conforme o narrador vai contando essa história e os personagens vão aparecendo e as coisas vão acontecendo na história, a orquestra toca uma música. Então, de acordo com a história que vai acontecendo, a orquestra toca um tipo de música. De acordo com os personagens que vão aparecendo, determinados instrumentos tocam na orquestra de acordo com os personagens que eles são, né? Então, por exemplo, toda vez que o Pedro aparece, o naipe de cordas toca a música do Pedro. Toda vez que o pato aparece, quem toca é o oboé. Quando o passarinho aparece, quem toca é a flauta transversal. E os instrumentos, eles não só representam um personagem, mas como eles têm leitmotifs. O que é um leitmotiv? Essa palavra, ela foi dada pelo compositor Richard Wagner, que começou a usar essa técnica de composição, né? O leitmotiv é uma técnica de composição, e ele começou a usar isso nas óperas dele. Então, o que significa isso? O leitmotiv é um tema musical, é uma melodia, ela pode ser curta ou pode ser um pouco mais longa, que essa melodia ela simboliza ou se relaciona com algum personagem específico ou com algum acontecimento, alguma parte da história. Então, por exemplo, o Pedro, ele não é só representado pelas cordas da orquestra, ele tem um tema específico dele. Então, toda vez que o Pedro aparece, além das cordas estarem tocando, elas estão tocando uma melodia específica do Pedro. Então, toda vez que o Pedro está envolvido na história, seja ele aparecendo na história ou alguém falando sobre ele, essa melodia vai aparecer ali na música. E o Richard Wagner fazia isso nas óperas, né? Então era muito comum, às vezes, quando alguém, não só quando o personagem aparecia no enredo da ópera em si, mas quando alguém pensava no personagem, quando alguém falava sobre o personagem, quando acontecia alguma situação que era característica das atitudes daquele personagem, o leitmotiv dele tocava, ou seja, a melodia que representava esse personagem, o amplo desse personagem aparecia na música. E é isso que vai acontecer aqui no Pedro e o Lobo também. E além de ser uma música feita mais voltada para o público infantil, ela é muito interessante até para os adultos assistirem, porque é muito bacana a gente ver a relação musical que existe dentro de história e música, né? A gente vê a conexão que existe da história e da música. Desde a escolha dos instrumentos para representar os personagens, até os temas musicais, os leitmotivs que eles representam nos personagens também. Então, por exemplo, o passarinho é representado pela flauta transversal.
que é um instrumento bem pastoral, a gente pode dizer, né? A flauta transversal, um instrumento bem leve, que combina com a característica do passarinho, do bicho em si, né? O avô do Pedro, que é representado pelo fagote, que tem um som mais pesado e cheio, um som um pouco sério, mas também um pouco cômico. Então, os próprios instrumentos, eles representam características dos personagens também. O próprio lobo, que é representado pelas 3 trompas, um som bem metálico e presente e bem estridente, assim, né? Como se o lobo fosse uma coisa perigosa mesmo. Então é muito bacana a gente ver essa relação na música, né? Até os caçadores, o leitmotiv dos caçadores, que é o tema dos caçadores, é apresentado pelo naipe de madeiras. Mas quando os caçadores atiram, os tiros dos caçadores são representados pela percussão, pelo naipe de percussão. Então a gente vai ter ali o tímpano e outras percussões envolvidas ali nos tiros dos caçadores. Então é muito bacana a gente ver essa relação de texto, música e instrumentos envolvidos. A gente vai deixar aqui no nosso vídeo um link para vocês assistirem essa música, o Pedro e o Lobo. Então, depois que vocês terminarem de ver esse vídeo aqui, cliquem no link, assistam o Pedro e o Lobo e a gente se encontra no próximo vídeo falando mais sobre os temas musicais do Pedro e o Lobo. Obrigada e até lá!